Sejam bem-vindos ao último podcast da Terra. Esse podcast que é formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, cultura pop e faço o que eu digo, mas não faço o que eu me faço. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí bem pessoal e eu chamei um pessoal para falar com a gente. Então, estamos aí com Daniela Graner Olá! e Danilo Franco. Olá, pessoal. De pessoal para pessoal. Pessoal para pessoal. Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi bem legal. Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber que queria me converter e me obrigar a reproduzir, a ter filho. Foi bem divertida a conversa hoje, assim. Foi a Sim. pior corrida de Uber da minha vida, a mais longa, que só durou 15 minutos. Conta aí pra nós. Então, né, peguei um Uber. Eu sendo o Rodrigo do BBB, né? Não é Uber, é um 99. Nem Uber eu tenho. A gente chama carinhosamente de Uber, né? Tava eu e meu marido voltando de um exame de vista, porque quando a gente passa dos 30, a gente fala exame de vistas e não exame oftalmológico. E daí a gente comentou alguma coisa zoando, assim, que a gente tá junto há muito tempo. Meu marido brincou, falou que a gente tá há muito tempo porque a gente não tem filho ainda. Daí o cara começou a falar sobre isso, né, o motorista. A gente falou que eu não queria ter filho. E daí ele veio pra cima de mim. Engraçado que ele não veio pra cima do meu marido, né? Ele estava falando assim sobre quando a mulher tem filho, ela não quer mais saber do marido, ela só quer saber do filho. E daí, quando eu falei que eu não queria ter filho, ele começou a falar sobre a obrigatoriedade de reprodução. Ou seja, mulher tem que reproduzir, tem que ser mãe, mas também não pode ser muito mãe, né? E daí ele começou a falar várias coisas de Deus, eu falei que eu não acreditava em Deus. E daí foi só ladeira abaixo. Foi um grande inferno. Ah, gente, é evangélico? Então, ele disse que não era. Mas, né, assim, acho que é. Ele usou as Cristão, palavras-chave? pelo menos. Ele falou de Hã? unção, falou jejum e falou Damares. Não falou nada dessas três coisas, mas falou de Deus, falou de que a gente tem que reproduzir, porque senão a gente está dizendo para gerações que vieram antes da gente que a gente não quer continuar e que se a gente não reproduzir, a gente atrapalha a fauna e a flora. Não, ao contrário. Uhum. Tipo, a Foi gente exatamente realmente isso. acha que a gente realmente tem a convicção de que a gente não devia continuar, e sem a gente, a fauna e a flora ia ficar muito bem, obrigado. Eu falei para ele, falei assim, a gente é a única espécie que se parar de reproduzir, a gente não prejudica o planeta, muito pelo contrário, porque até agora a gente só destruiu. Sim. Daí ele falou assim, mas e se uma árvore decidir parar de reproduzir? Eu falei assim, mas ela não tem decisão. Ela não tem cérebro. Daí ele falou assim, mas por que uma planta então fica infrutífera? Eu falei assim, por uma questão biológica, tipo, por exemplo, que o solo é infértil. Mas por que o solo é infértil? Daí eu falei assim, não sei, por uma questão biológica. Dele, energia. Eu falei, não, biologia. Biologia é energia, senhora. Ele é um evangélico gratiluz? Ele é um evangélico gratiluz, cara, é isso. Um jovem místico cristão. Pior coisa que eu já vi na minha vida. E com essa necessidade de reprodução e tal, não sei o quê. Enfim, ele quis me converter e me convencer a ter filhos. Quantas E daí estrelas ele você fala deu pra ele? assim, nenhuma. Daí ele falava assim, se eu tivesse mais tempo ele só falava assim, se eu tivesse mais tempo. Eu falava, não ia adiantar nada. Tipo, a pessoa tem convicção de que se ela tivesse mais tempo, ela ia me provar o contrário. Não ia adiantar nada, eu respondi, não ia adiantar nada. Mas é isso, Ai, meu gente. Deus. Foi só um episódio que eu quis trazer pra vocês. Muito bom. Detalhe, né? Ele não falou nada pro Luiz, que hoje não queria ser pai. O problema é que eu não queria ser mãe. Mas o Luiz falou que não queria ser pai? Falou. Quando Ah, eu falei que eu não queria ser mãe, dele falou assim, mas não sei o quê, que é uma questão do casal. O Luiz falou assim, não, mas eu também não quero ser pai. Não importa. Ele veio falar comigo. Em nenhum momento ele questionou. até porque quem enxerga é a mulher com o dedo, né? É. É isso, gente. Mais um dia sendo mulher.
Bem-vindo ao Brasil 2022. Falando em Brasil 2022, minha semana foi de risos, porque morreu, né? Mas não pela morte em si, mas pelos memes que vieram depois, da Ai, os caveirinha. memes foram maravilhosos. Ai, gente, E assim, lembrando que a gente não pode ser julgado, porque quando algum opositor perdia um parente, ele fazia piada, né? Ele sempre fez piada com mortes de opositores dele. Então, não, sim, e a ideologia dele, se é que a gente pode chamar assim, contribuiu para essas 600 e poucas mortes de pessoas, de brasileiros para a Covid, né? Porque é uma das pessoas que fomentava o negacionismo dentro do governo. Então, meu cu. Eu vou ué, que continuar eu tenho rindo. empatia? Que eu tenho empatia de quê? Eu não sou coveira? Ainda mais nos Estados Unidos, na Virgínia. Eu acho que não pela pessoa, não pela, mas pela causa de morte, né? Do tipo que morreu, tipo, de uma coisa que ele falava que não poderia morrer ou, né, que fez tanta piada mesmo. Acho que essa que é a grande plot twist desse caso. Sim, eu acho que só seria mais engraçado se ele morresse engasgado com Pepsi. Não sei se vocês viram, mas eu não lembro exatamente o diagnóstico que eles deram, mas não sei se é assessoria o nome, mas a galera que cuida dele, né, já negou que ele tenha falecido de Covid, que foi alguma coisa aguda de respiração do pulmão, alguma coisa assim. Não sei Insuficiência se é respiratória, com respiratória agravamento não sei o aguda. que lá, com inflamação não sei da onde. Eu não É. sei se ele sabe, né? Mas assim, as pessoas não morrem de Covid, as pessoas morrem de consequências né, do Covid, de sequelas do Covid. Uhum. Então, basicamente, ele morreu disso, né? O que será que causou essa falta de respiração aguda aí, essa insuficiência respiratória aguda? Deve ter sido o PT. E só para concluir, e colocando o PT no meio, a filha dele disse que a herança dela vai para as campanhas, né? Eu achei isso maravilhoso também. É, ela falou se ela É, tiver herança, né? Porque ele deixou um monte de dívida pra trás. mas se ela tiver, ela vai apoiar o Lula, ela vai botar dinheiro no Lula ali, na campanha dele. Uhum. Sim. E outra coisa que aconteceu foi esse final de semana. Vocês viram o porco comendo farofa? Não, Não. Desculpa. Substituir porco por presidente. também não vi. É que saiu no final de semana notícia de que nesses 3 anos de governo ele já ultrapassou em muito o que o Dilma e o Temer gastou com cartão corporativo, né? Que, tipo, ele gasta muito mais do que os outros presidentes com cartão corporativo. E a Dilma barra Temer foi o que tinha gastado mais até então, se não me engano. E ele já ultrapassou esse recorde aí. Aí no dia seguinte, na presença do Carluxo, filmando, pegaram ele comendo um churrasquinho de um frango com farofa na rua, todo melecado de farofa. Tomou um banho de farofa, pegou um frango assim com a mão e mandou filmar para mostrar como ele é humilde. Então a pessoa gasta milhões no cartão corporativo, depois come farofa, toma banho de farofa comendo frango para pagar de humilde. Aí pegou tão mal que começaram a apagar nas redes do governo essas imagens. Que nem o Dória comendo aquele pastel, né, com cara de nojo. Sim. Se você vê, mano, a pessoa banhada em farofa, ridículo, ridículo, ridículo. Mas é isso, né? É um governo que a gente escolheu aí. A gente não, né? Me exime disso. Ai, Mas é isso, minha semana foi de risos e de contemplação de animais comendo farofa. meu Deus. E a sua, Lar? Tive uma semana tranquila. Não tenho nada muito de novo, não. Fui assistindo séries. Esse é um episódio patrocinado pela Netflix. E Ah, quem queria, dera. mas, enfim, vamos deixar aí para o universo e para as energias e para as biologias que a gente quer um patrocínio. E falando em patrocínio, eu acho que a gente tem, né, aqui fazer uma menção honrosa. O nosso Apoia-se tá rolando e temos um apoiador, um Multimer Plus, é o Heitor, lá do Sul. Ele é um maioneser também e está nos apoiando, além desses que vos falam, que nos apoiamos mesmo, mas já apoiamos, né, acordando cedo e gravando e separando o tema para falar para vocês. Gente, Muito salva de obrigado, palmas pro Heitor. Heitor, E gente. Salva de palmas pro Heitor, porque olha,
Fique bem. Lindo. Manda o zap. Eu esqueci de falar no começo, né? Além de nos apoiar, também nos apoiem entrando no YouTube e no Spotify, procurando por O Último Podcast da Terra, e no Instagram, último.podcast, e segue a gente lá, ativa as notificações, sininho, dá play, e é isso. Você deu o link do Apoia-se? Não, ainda não falei, eu não sei de cabeça. É o apoie.c/último podcast. Já dá pausa aí no podcast, vai lá, entra lá, gente, e deixa o cartão de crédito de vocês. Se quiser deixar uma mensagem, uma nude também, tá bem-vindo. Nossa! Apoie-se de todos os sentidos. Vamos pro assunto principal do episódio, então. Eu queria falar com vocês sobre... Acho que o tema geral é amor próprio, né? Ou autoamor. Não seria um autocuidado, porque a gente não está falando muito desse cuidado físico. Acho que é uma coisa um pouco mais de como a gente se sente, assim. Quando eu propus o tema, o Danilo, amigo, você tá bem? Ele me questionou se era uma coisa pessoal. Eu acho que é um pouquinho pessoal, sim. Mas ele tem uma motivação. Eu brinquei que o episódio ele é patrocinado pela Netflix, porque eu tenho uma coisinha de Netflix para incluir aí depois. Mas eu queria saber de vocês, como isso funciona para vocês? Vocês se sentem com amor próprio aí? Tá bem? Como é que tá esse amor próprio? Então, foram alguns anos de terapia, né? Se eu chegar Eu aqui e ia falar que não tem responder, amor próprio, minha psicóloga liga aqui, ela vem aqui com a polícia, me prende, me bate, não sei, alguma coisa assim. eu ia responder exatamente isso. Depois de alguns anos de terapia, É claro que a gente tem as recaídas, tem coisas que ainda precisam ser trabalhadas continuamente, mas assim, tô muito melhor do que eu já fui um dia. Mas é assim, né? O amor próprio é uma coisa que tem que ser cultivada a todo momento, porque qualquer coisinha já desestabiliza a gente. Mas eu diria que, não diria que eu sou o meu maior amante de mim mesmo, mas tô aí melhor que antes, graças à terapia. Façam terapia, gente. exatamente, a gente tem que fazer terapia. Mas assim, eu melhorei bastante. Dos meus 20 e poucos para cá. Eu acho que ajudou muito a terapia, ajudou muito a amadurecer, processo de me reconhecer no meu próprio corpo, tem essa questão do peso também, né? Porque Uhum. nos padrões e tal, mas, mas hoje eu consigo, assim, eu percebo que se acontece uma coisa muito séria, eu até vou pro auto-julgamento, mas ele dura muito menos tempo, assim, dura minutos, perto do que, tipo, dias, que era antigamente, semanas, sabe? Então, assim, ainda tem um reflexo, claro, mas hoje em dia eu lido muito melhor. Eu vi um vídeo esse fim de semana, até repostei nos meus stories, que era um vídeo em inglês de um cara falando assim: eu achava que eu não lembro exatamente a expressão que ele usa, mas não sei se é amor próprio, alguma coisa assim. Era a gente matar os nossos demônios interiores e ter um grande sucesso. E na verdade não, é a gente pegar as nossas partes, nossas pequenas partes quebradas, as nossas partes quebradas e dar pequenos abraços nela. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo. E eu sinto isso, sabe? Tipo assim, tem uma parte de mim ali que, sei lá, tem problemas de compulso alimentar. Eu vou acolher aquela partezinha minha. Tem uma parte minha que é carente, eu vou acolher aquela partezinha minha. Tem uma parte minha que se auto-julga muito, se cobra muito, não se permite descansar, eu vou cobrar aquela. Eu vou cobrar. Olha, o efeito. Eu vou, na verdade, eu vou abraçar aquela partezinha minha, sabe? Eu vou tentar abraçar todas as partes minhas que precisam de um aconchego. E, na verdade, é isso que é tanto o autoconhecimento quanto o amor próprio, né? Sim, não é a gente sair matando pedacinhos nossos que não nos agradam, né? A gente vai estar se Exato. matando, a gente vai estar jogando por baixo do tapete. A gente vai ter que conviver para o resto da vida com os nossos defeitos, né? Alguns a gente vai conseguir transformar, outros não, mas durante muito tempo eles vão estar ali. Então não adianta a gente tentar destruir essas partes, a gente tem que acolher essas partes, entender por que elas se manifestam, né? Sim, acho que tem até relação com o nosso episódio de positividade tóxica, né? Que seria um tipo de positividade tóxica, né? Você negar seus defeitos, suas não qualidades. Acho que nem diga defeitos, as coisas que você não acha que são qualidades e
e se colocar numa posição de toxicidade, né? É verdade. No mundo hoje que fala muito assim pra gente, né? Por conta dessa cultura da possibilidade tóxica dos namastês que falam assim que a gente tem que sempre estar melhorando, 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 a gente está sempre se cobrando de ser uma versão completamente diferente de quem a gente realmente é, né? Tem que ter muita coragem da gente abraçar os nossos defeitos e acolher os nossos defeitos e ter carinho por a gente mesmo, do jeito que a gente é, e não do jeito que a gente talvez um dia seja, né? Uhum. Sim. E como que é para você, Lor? E não, eu acho que é isso também, foi essa evolução de olhar para mim mesmo e entender que eu sou assim e, né, e se conhecendo, esse autoconhecimento, eu acho que, né, querendo ou não, esse tempo de pandemia que a gente acaba ficando mais recluso e tal, serviu um pouco para isso, para a gente se conhecer melhor e a não convivência com outras pessoas fez com que a gente convivesse mais cada um consigo, né? E bom, é assim que eu funciono, eu fico bravo quando eu tô com fome né, como eu vou lidar com isso e com as minhas pequenas derrotas, assim, e fraquezas, né? Eu acho que tá bem melhor, mas eu acho que é realmente essa evolução constante aí, né? Tipo, que até é essa uma pergunta que me veio, assim, nessa nossa pequena rede de amigos, ou na nossa rede de amigos, a gente é sempre suporte para o outro, né? E a gente, quando o amigo chega com um problema, a gente sempre tem uma palavra ou alguma coisa para dizer e, ai, não fica assim, pensa assim, assim, enfim. É, você daria o conselho que você dá para o outro, para você? Vocês já pararam para pensar nisso, assim? Tipo, como que é isso? Tipo, você se um amigo chega com um problema de relacionamento, um problema em casa, uma questão financeira, a gente sempre tem uma solução, assim, sempre tem alguma coisa que a gente, né, tipo, tem um estalo ali e fala alguma coisa. Você daria esse mesmo conselho para você? Então, eu e a Dani, a gente lida com isso quase diariamente, né, Dani? Tipo, a gente trabalha como Sim, sim, terapeutas, sim. né? Mas isso é uma coisa que a gente até aprende na nossa formação, que muitas vezes vai vir questões ali que a gente não trabalhou na gente mesmo, e muitas vezes a gente vai se ver no paciente, né? E nessas horas a gente bate esse questionamento. Pô, tô aqui como profissional, é claro, mas tô aqui tentando ajudar a pessoa nesse problema, mas eu parei para olhar minha relação com esse mesmo problema. E Às vezes a gente está dando um conselho para o paciente que é um conselho que é pra gente, né? sim, sim. No final dessas horas eu falo, puta merda. Como é que eu tô falando isso para ele se eu não tô aplicando? Deixa eu aqui aplicar rapidinho. Mas eu acho que hoje eu consigo mais do que antes fazer isso, assim, talvez depois de ter repetido muito esse exercício com os pacientes, eu acho que eu consigo fazer um pouco também, que é justamente, né, quando o paciente está ali se autoflagelando demais por uma questão específica, eu sempre tento falar assim para ele, né, tipo, imagina se sua melhor amiga estivesse passando por isso, por essa mesma situação, como é que você aconselharia ela? Daí o discurso muda completamente, né? Uhum. Para começar que o julgamento acaba e daí a pessoa consegue acalmar, tipo assim, e falar assim, tipo, não, vai dar tudo certo, sabe? Não, não importa, assim, tipo, mesmo que dê errado, eu vou estar aqui. Então, assim, de qualquer forma, as coisas vão acontecer, né? Então, é um exercício que eu costumo fazer com alguns pacientes e eu acho que de tanto repetir eu consigo fazer comigo mesma até. Mas eu acho que eu sou mais dura. Eu consigo fazer, mas com mais firmeza, assim, sabe? Tipo, não é tipo, calma, vai dar tudo certo. É tipo, para de frescura. Então, assim, eu consigo fazer isso comigo, só que de uma forma mais brusca. Eu acho que a gente é sempre mais duro com a gente mesmo, né? É, não sei, porque até mesmo por entender até onde a gente vai, ou achar que a gente sabe até onde a gente pode ir, e não saber, né, o quanto aquele problema está realmente afetando até outras partes da vida do outro, né? Então a gente acaba indo com um pouco de pé no freio, mas nem sempre é o mesmo peso e a mesma medida, né? Eu acho que a gente se cobra muito, muito mais quando é com a gente mesmo, assim. É, vocês, vocês e falando de cobrança, assim, tem para vocês aquela coisa do tipo,
um tempo para vocês. Ah, eu não posso descansar. Ah, eu, né, tipo, eu devia estar fazendo alguma coisa. Essas cobranças quanto a rendimento e enfim, me Produtividade. falem um pouco de produtividade, isso. Eu era mais assim, me cobrava bastante com a questão de produtividade, de me sentir útil, até eu perceber mais me sentir útil para quem? Para mim mesmo, ou para o outro, ou para o trabalho, ou para. Então eu tento sempre me questionar assim, o que que eu estou fazendo, ou o que que eu estou me cobrando, se aquilo realmente tem razão de ser, e se aquela cobrança é interna ou essa é externa. Porque a gente vive numa sociedade, mais uma vez, né, Dani? Sociedade capitalista, razão de ou maior parte dos nossos problemas, que cobra essa produtividade o tempo todo, porque a gente precisa produzir para a gente gerar riqueza para os outros e uma requinha para a gente poder gastar gerando riqueza para os outros de novo. Então, tem essa cobrança pela produtividade e muitas vezes a gente acaba entrando nessa onda sem nem perceber e sem realmente querer ser produtivo nessas coisas que às vezes não faz nem sentido. Tipo, uma coisa é você ser produtivo no trabalho porque você tem lá um objetivo, sei lá, de crescer na carreira, ou então de fazer um extra e tal. E tem gente que tenta ser produtivo só porque acha que não pode ficar ocioso. Mas a ociedade, o ócio, né? Ociosidade. Não é Ou ócio? ócio. Tá ócio, então é mais fácil de falar. Tem a língua um pouco presa, gente. Vocês devem ter percebido nesses montes de episódios que a gente fez aí. O ócio também é importante. É importante você estar desligado, é importante você. Porque é nessas horas que você vai entrar em contato com você mesmo, né? Pro bem ou pro mal. Assim, pro mal, porque às vezes a gente entra em contato com coisas que a gente não quer entrar, mas no final acaba sendo benéfico. Enfim, falei um monte de coisa, acho que não falei nada. Existe ócio criativo também, né? É justamente isso. Você deixar a cabeça um Uhum. pouco livre, até para coisas novas virem, né? Uhum. Mas você acha que você não falou nada? Você quer terminar? Não sei, eu falei tanta coisa que eu até me perdi. Você super filosofou, mas acho que tudo fez sentido, sim. Então, Uhum. coincidentemente, eu estava conversando com isso não, com meu marido sobre isso. Com isso Com sobre isso, o meu marido. com aquele troço lá. Sobre isso ontem. As pessoas têm falado muito atualmente sobre bateria social, né? Muito por conta de autistas, né? De reconhecer que os autistas têm uma bateria social. Eles têm alguns, né? Claro, tem um limite aí, tipo, do quanto eles conseguem socializar, e depois disso eles precisam respeitar o limite deles, e a gente precisa respeitar o limite deles. E daí as pessoas começaram a refletir que meio que todo mundo tem uma bateria social, independente de ser autista ou não, né, de ser neurotípico ou não, todo mundo tem uma bateria social, né? E a gente não precisa estar, tipo, o tempo inteiro super sociável. Por que que eu tô falando isso? Eu fiz um paralelo disso com meu marido ontem, com isso aí ontem, é, sobre minha bateria de produtividade. Porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais por conta da ansiedade. Por exemplo, teve fases da minha vida que eu dava aula de inglês, antes de eu ser terapeuta, que eu, sei lá, tinha dois, três alunos na semana. Ou seja, eu trabalhava 6 horas por semana, assim, sei lá, porque eu estava em baixa, estava ganhando pouco. E todo o resto da semana, todas as horas da semana e daquele dia e tal, eu tinha livre. Mas eu nunca me permiti descansar. A minha ansiedade fazia isso. Eu não podia ter nenhum tempo livre, não podia fazer isso. Não podia porque minha cabeça não me permitia, né? Então, precisei de terapia e poder melhorar isso e tal. Mas por que eu estava falando da bateria de produtividade que acaba? Porque eu percebi que eu ficava muito doente. Eu sempre fiquei muito doente, direto, desde a época de escola e tal. Justamente por isso, por não respeitar os meus limites, sabe? Tipo, eu sempre tinha que. Eu nunca podia descansar, mesmo na época da escola. Eu chegava em casa e ia fazer outras coisas. Trabalhava meu período, não importa, eu tinha outras coisas para fazer. Eu nunca descansava. E hoje em dia, os meninos até me zoam, porque eu tenho um ritual, porque eu sempre cochilo à tarde. Mas, na verdade, esse ritual faz realmente parte dessa questão da minha bateria de produtividade. Foi uma forma que eu encontrei de eu me permitir descansar, porque é um ritual que eu tive que criar, porque eu me cobro muito essa questão de estar ativa, precisar estar fazendo alguma coisa. Então, eu criei um ritual que, para mim, me trouxe muito mais saúde, porque desde que eu comecei a fazer isso, eu quase não fico doente. Lembrando que eu precisei de terapia para entender os meus processos, e digo mais, eu faço uso de medicação, né, para ansiedade, com acompanhamento psiquiatra. E isso é uma coisa que me ajudou a relaxar também, porque a minha cabeça não parava. Por mais que eu deitasse no sofá e falasse, vou descansar, eu não conseguia. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo relaxar, sentar, tirar um cochilo.
de meia hora, ou quem sabe até 3 horas. Mas, assim, foi um processo para mim de aprender que que eu tenho direito de descansar. Bom, eu vou já introduzir o que me motivou a tudo isso, né? Tem uma série na Netflix, tipo um reality, na verdade, que é o Queer Eye. Ele é um remake de um programa que aconteceu primeiro em 2003 e, né, recentemente, há uns anos aí já, acho que 2019, 18, a Netflix refez, né, o programa. Ele inicialmente lá em 2003 era Queer Eye for a Straight Guy, então eles pegavam homens héteros e faziam todo um remake aí. São cinco gays, né, que vão até essa pessoa e mudam a vida dela, um na alimentação, outro na parte estética, tem um que vai falar sobre cultura, o outro de moda e mais um de design de interiores, né, que muda ali o espaço onde essa pessoa vive ou trabalha, enfim, depende muito do episódio. É tipo Ele um inicialmente lá... Oi? é tipo um Drag Me As a Queen lá com a Kylie Kadaoshi, com... Sim, sim. É que, então, inicialmente era isso, lá em 2003 era só com homens héteros, né? Então, era esse universo totalmente diferente e, enfim, né, deviam lidar com pessoas ali muito fechadas para diversos temas. Quando eles fizeram agora esse remake, eles já tiraram essa segunda parte do nome, ficou só Queer Eye. A primeira temporada, acho que já estão na quinta ou sexta temporada no americano, né? Eles só fizeram com homens mesmo e depois começaram a abrir. Então, já teve o caso de duas irmãs que tinham uma, uma lanchonete e, enfim, é um programa um estilo de programa que eu gosto muito. Ele parece muito todos esses microquadros que acontecem em programas brasileiros, né? Tipo, Refazer Casa, Beleza Padrão da moda. Renovada e, enfim, né, foi fragmentado ou sei lá, juntaram para fazer esse. Mas é E um vai ter programa que uma eu versão gosto. brasileira, não vai? Não estão fazendo uma versão Exato. brasileira? Sim, era a minha, a minha indicação lá do Você Não Pode Ah, Viver Sem Saber, mas tudo bem. Segura aí, segura aí, É, segura aí. spoilers. e aí, o que eu acho que é muito legal nesse programa, as histórias das pessoas são sempre muito bacanas, pessoas que fazem muito pela comunidade. Eu acho que a curadoria, né, que escolhe as pessoas é muito legal, assim. E aí você percebe um pouco disso, assim. Ou é uma mãe que se doa muito, né, para a família. Nessa última temporada teve uma moça que cuida de animais, né, abandonados e assim ela faz muito pelos outros, mas ela esquece dela mesmo, sabe? Assim, então eu acho que foi nisso que me motivou o tema, assim, esse o quanto a gente faz pelos outros, né? O quanto a gente ajuda os outros e o quanto a gente se anula nesse processo todo, assim, né? Deixa de fazer pela gente, e, enfim, eu acho que é nesse ponto que me pegou, assim. Você tem... E aí falar, né? Hã? Não, pode falar. Pode falar. Não, que essa última temporada assim, eu sempre assisti o programa, gosto muito, mas essa temporada foi, acho que, me abriu os olhos para isso, assim, sabe? Essa questão e eles fizeram no Texas, né? Eles já foram até para o Japão, na verdade, para fazer uma Legal. temporada lá. Foi muito legal. E é um programa que eu gosto, mas só essa temporada me abriu os olhos. Enfim, não sei. Acho que é isso. Não, eu ia perguntar se você tem algum palpite por que isso acontece. Por quê? É? Eu acho. Então, eu não tenho uma certeza, assim, e acho que não tinha parado para pensar nisso nesse nível, mas eu acho que essa empatia que a gente tem de solidariedade, sabe? De querer ajudar o outro, querer que o outro se dê bem, mas que aí às vezes a gente se anula nisso, assim, tipo. Não sei, tem alguma coisa acadêmica em relação a isso? Vocês têm uma.
Ah, não sei, ué. Qual a sua teoria, Dan? Não, o que você falou tá certo, porque pra você se importar com o problema dos outros, tem que ter um mínimo de empatia, né? Então, ok, essa parte também tá certa. Mas eu acho que tem várias coisas, né? Uma delas, eu acho que é até melhor a Dani falar depois, projeção e tal, porque é mais a área dela aí na psicanálise e tal. Mas eu acho que tem muito de... É mais fácil você olhar o problema dos outros, porque você está se ocupando com o problema dos outros e não tem tempo de olhar para o seu, né? Você não entra em contato com o que te machuca. E até o exemplo que você deu lá mais no começo, eu não lembro exatamente como que você falou, mas do tipo... Agora eu esqueci até o que eu ia falar. Tentando lembrar o que ele falou, eu esqueci o que eu ia falar. O exemplo de quando a gente vai dar um conselho para um amigo, é isso? Não, eu esqueci, deu branco. Não. Esqueci completamente até o que eu ia falar. Então, vai lembrando aí. Então, tem uma coisa que eu acho que acontece. Vocês sabem que eu sou muito cri-cri com certos temas, né? Então, eu acho que, assim, a gente é criado num sistema cristão. Por mais que a gente não seja cristão, talvez a gente não seja, eu não sou, pelo menos, a gente é criado num sistema de crenças cristãs que ensina a gente a ter compaixão pelo outro, sempre. Colocar o outro em primeiro lugar, ter compaixão pelo outro. E eu acho que nisso a gente esquece da gente. Falando de novo do nosso trabalho como terapeuta, quantas vezes a gente precisa ensinar para os nossos pacientes de que se colocar em primeiro lugar não é um problema, que pensar em si não é ser egoísta, e que se for egoísta também não é ser um problema, sabe? Quantas vezes a gente precisa ensinar isso para os nossos pacientes? Então, assim, eu acho que a gente é criado, bombardeado desde cedo com essas mensagens, até subliminares às vezes, de que a gente precisa ter um olhar carinhoso para o outro, mas que a gente tem que se esforçar muito para a gente ser muito melhor, porque isso está dentro do cristianismo, né? Inclusive nas vertentes de espiritismo e tal, essas coisas. Então a gente tem que estar sempre se melhorando, mas com compaixão pelo outro. Eu acho que isso cria com o tempo uma empatia por outras pessoas e uma cobrança com a gente mesmo. E eu acho que é o exercício da gente tentar entender que a gente pode tentar estender essa empatia que a gente consegue ter pelo outro, porque se você consegue ter empatia pelo outro é porque existe dentro de você. Então você tem essa capacidade de usar ela para você mesmo, estender essa empatia para você mesmo. Eu acho que tem uma questão assim também da cultura religiosa, não sei se vocês concordam comigo. Não, totalmente. Porque tipo, quando a gente fala de questões humanas, né, não tem uma explicação única para tudo, né? Então, entre a questão da empatia, entre a questão da criação religiosa, mesmo que a gente não faça parte da religião, né, ela norteia várias coisas na nossa cultura, nossa sociedade. Até porque a gente na psicologia a gente fala que a gente é um ser biopsicossocial, né, e tem gente até que adiciona o religioso no final. Uhum. Porque também é uma questão que a fé e tal, uma coisa que afeta muito a nossa constituição enquanto pessoas, né? E sim, Laura, o exemplo era aquele mesmo. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Quando a Uhum. gente dá um conselho pro outro e aquele conselho serviria pra gente, né? Porque é mais fácil a gente olhar o problema de fora. Até isso é uma questão que a terapia ajuda bastante. Por que que a terapia ajuda tanto? Assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso é tão óbvio. É porque a gente, de fora, a gente consegue ver melhor pelo que a gente passa, o que está acontecendo. Então, ter alguém de fora falando para você o que ela vê é importante. Porque quando a gente está, sei lá, a gente está no meio de um episódio ansioso ou depressivo, a nossa mente, ela trabalha de uma forma que ela exagera o que é ruim e minimiza, às vezes até esconde o que é bom na situação. Então, a gente catastrofiza tudo. Então, tudo vira uma grande catástrofe, tudo vira uma coisa horrível que não tem, a gente tem condições, tem forças de lidar. Então, a gente precisa desse olhar de fora para poder perceber. Só que para olhar de fora, para a gente conseguir ver de fora, a gente tem que primeiro ver de dentro, né? Então, as pessoas. Isso machuca, então as pessoas acabam fugindo. E um jeito de fugir de si mesmo é focar no outro, né? Então, se você vive a vida Uhum. do outro, você não está tendo tempo de viver a própria vida. Então, é mais fácil você ter as respostas para o outro, porque você está de fora, você não está vivendo o que ele está vivendo, não está sentindo a dor dele. Então, você está sendo empático, mas você não está conseguindo se colocar no lugar dele totalmente. Então, você está ali meio que vacinado do problema, né? Às vezes você acha até que aquele problema não tem tanta importância.
Mas é isso. Para mim, além do que vocês falaram, também essa questão de você se ocupar com o outro para não se ocupar consigo mesmo. E tem também, já que o Dan falou uma hora, né, que eu podia falar melhor, porque era da psicanálise, tem uma coisa que o Dan pode falar melhor, porque é da terapia dele, né, da cognitivo comportamental, que tem os pensamentos disfuncionais mesmo, né, e tem um tipo que eu não lembro o nome, que é justamente aquilo, né, que a pessoa, quando ela faz algo de positivo, ela não consegue ver aquilo, tipo, ela vê que, tipo, não fiz mais que obrigação, mas quando ela comete uma coisinha negativa dentro de coisas, tipo um textão, ela errou uma palavra de um texto de 700 páginas, ela se autocondena. Uhum. Então, acho que tem muito disso. E vocês achavam que esse episódio era patrocinado pela Netflix? Não, é patrocinado por mim e pelo Danilo. Venham fazer terapia com a gente. Cognitivo comportamental com o Danilo, análise comigo, nossos contatos. Tô brincando. Apoiadores no Mas é que Apoia-se eu tem acho desconto. maionese tem desconto e tem a ver com a gente. Não, mas é verdade, a gente tá vivendo num tempo, né, que é tão doido que a gente tem que falar, tipo, gente, a Terra não é plana, gente, a vacina não é experimental, gente, fazer terapia é melhor do que fazer coach, sabe? Tipo, é muito louco, mas é importante a gente bater nessas teclas, assim, porque, tipo, a gente tá tendo que voltar a falar o básico, né? Uhum. E que você falou dos pensamentos. Qual foi a palavra que você usou? Disfuncionais, Isso. disfuncionais. Porque, assim, se a gente tem uma crença de que, sei lá, eu não sou bom o suficiente. Então, sempre. E é uma coisa que eu acredito fielmente. Eu não sou bom o suficiente e tal coisa. Então, sempre que acontecer alguma situação que prova essa minha crença, que eu não sou bom, eu vou pegar isso e vou me agarrar nessa ideia para confirmar aquilo que eu já sei sobre mim mesmo, né? Porque a gente tem o ser humano tem esse viés de confirmação, né? E tanto que é o que facilita tanto a disseminação de fake news, né? Porque a gente tende a acreditar mais naquilo que a gente já acredita. Então, por exemplo, se você acredita que o PT fez o maior roubo da história da humanidade no governo, qualquer coisa que vem nesse sentido, você vai acreditar fielmente, porque vai colaborar com o que você já acredita. Então, se você tem uma visão distorcida de si mesmo e acontece alguma coisa que confirma aquilo, você vai falar, aí, tá vendo? Eu sou horrível, eu não valo nada, eu não sei fazer nada, ninguém me ama, ninguém me quer. E quando acontece alguma coisa no sentido contrário, ela vai falar, não, isso aí não é bem assim, deve ter alguma pegadinha por trás, ou sei lá, porque tá indo É contra a uma crença da pessoa. Tem uma síndrome do impostor, né? Tipo, sei lá, eu passei num concurso público por sorte. Não, ninguém passa num concurso público por sorte, não é sorte, Sim, né? É sim, mérito, assim. É muito doido isso. sim. E é a base da terapia cognitivo comportamental, é trabalhar com com esses pensamentos e subsequentemente. Eu tô tentando falar palavras difíceis hoje, sabendo que eu não sei falar, mas enfim. Olha aí a crença disfuncional da pessoa. Mas você sabe, Dan, que eu tive que lidar muito com isso com ansiedade, porque, assim, a ansiedade, ela tem muito disso, né? Tanto que algumas pessoas desenvolvem agorafobia por causa disso. Sei lá, eu tive uma crise de ansiedade no ônibus. Daí, a próxima vez que eu for andar de ônibus, a minha ansiedade já vai apitar, falando assim: ah lá, vai andar de ônibus de novo? Vai ter crise de novo. E Uhum, daí isso já dispara a minha ansiedade. Talvez realmente eu tenha uma segunda crise por causa da ansiedade e não porque uhum, eu já fosse ter, né? E daí, se aconteceu duas vezes, acabou, porque seu corpo vai falar, tá vendo? Você teve duas vezes, então agora é um fato. E daí isso uhum, vai desencadeando um medo de coisas específicas. Eu vou deixando de andar de ônibus, deixando de andar de carro, deixando de fazer várias coisas que me dão prazer. E daí quer dizer, não que alguém tenha prazer de andar de ônibus, foi só um exemplo, tá? É, mas várias coisas a gente vai deixando de fazer, né? Eu tive que lidar com isso no sentido de tentar reverter, claro, aprendi isso em terapia, né? Tentar reverter, do mesmo jeito que a ansiedade, ela bate o martelo para mim, que se algo acontece mais de uma vez é porque isso vai se repetir, então eu vou focar sim nisso, só que no sentido positivo. Então, peraí, eu não vou focar que eu tive uma crise no ônibus, eu vou focar que, tipo, eu passei mal no ônibus, mas eu consegui pegar o ônibus. uhum, Daí, a próxima vez que eu for pegar o ônibus, eu vou pensar, não, mas peraí, mas eu consegui pegar o ônibus. Então, a segunda vez que eu vou pegar, eu falo, olha, tá vendo? As duas vezes eu consegui pegar o ônibus. E daí, e assim, do mesmo jeito que a ansiedade cria um histórico negativo, a gente fazer um histórico positivo disso. É muito doido, mas é tipo isso que a gente tem que fazer, né? uhum. E voltando para a questão de focar no outro, ajudar o outro e tal, tem também a questão recompensatória, né?
Tipo, se você se dedica ao outro, faz tudo pelo outro e tem aí uma forma de gratidão do outro, aquilo te faz especial, né? Você sente, olha, eu tô fazendo por ele, ele tá me, sei lá, tá agradecendo, então, sei lá, postou na rede social dele, tá ganhando um monte de like, então eu vou continuar fazendo isso pra me sentir desejado, me sentir agradável, né? Então tem várias facetas, assim, que eu acho que colabora pra isso. Eu tenho só mais uma pergunta sobre o tema. Não sei se vocês depois vão querer falar mais ou tem mais algo a acrescentar, mas como vocês lidam com elogio? E assim, tipo, não é só, lido bem ou lido mal. Eu quero realmente, tipo, se alguém fala, nossa, tá bonito hoje, ou você é bonito, como que é? Qual é a resposta de vocês? Ai, não, Eu essa lembrei, blusinha foi R$ 10. eu lembrei do Vini do Big Brother, porque é justamente isso, Uhum. né? A Jade, nossa, que blusa linda. Nossa, foi R$ 10. Tipo, não, foi uma bijuteria, não foi O camiseta, né? óculos. O óculos, Ah, dois então, reais. foi R$ 2. R$ 2, A gente não faz tem nem isso, grau, é só lente. mas a gente faz isso mesmo, né? É difícil da gente aprender a aceitar elogio. Eu acho que tem certas coisas na vida que não são de dentro para fora que a gente muda, que são de fora para dentro. Que a gente precisa treinar para que isso se torne automático. Não é tipo, vai vir uma mudança e eu vou aceitar elogios. Eu acho que a gente tem que se regrar a, tipo, quando a pessoa te elogiar, falar obrigada. E ponto. Ou no máximo, elogiar outra pessoa, mas falar obrigada primeiro. E eu tento fazer isso. E eu sinto um certo desconforto ainda quando as pessoas me elogiam. Mas eu aprendi a falar obrigada. Que eu acho que é um começo. Eu não falo mais, foi R$ 10. A minha relação com o elogio é faça, eu quero. Eu tinha bastante problema, assim, Eu sempre fui um menino meio tímido, então qualquer coisa que me colocasse em evidência me deixava meio constrangido e tal. Até elogios. Mas hoje em dia, não. Eu gosto de receber elogios, eu agradeço os elogios e quando é possível eu retribuo. Quando não é possível, eu só agradeço mesmo. Nossa, como você é lindo! Obrigada! Obrigado, você também é Ponto. muito... Você é muito gente Especial. boa, né? Legal. Você veio até aqui, né? Nossa, que coisa. Não, tô brincando, Ai, Deus. mas é assim, eu também não lidava muito bem com elogios, não. Hoje eu consigo mais, mas é claro que nem sempre. Às vezes, quando é um elogio de coisas, qualidades que eu já sei que eu tenho, coisas que eu percebo em mim mesmo, já tô meio que me autoelogiando assim internamente, é mais de boa. Mas quando vem um elogio de uma coisa assim que eu não esperava, de uma coisa que eu não percebia e tal, eu fico meio constrangido ainda, eu fico meio sem graça e o clichê, né? Vermelho, sem saber o que responder, gaguejando, mais do que eu já gaguejo normal. E é isso. E E você, você, Lor? Lor, Como essa você pessoa lida? linda, maravilhosa. Aí, ó. Sua roupa tá maravilhosa hoje. Adorei seu corte de cabelo. Já ficou sem graça. Sem palavras. Não, eu realmente também lido, que nem, acho que isso é muito normal, né? Acho que isso é de todo mundo. Ou não para os leoninos, né? Que Ah, Leonino nem a não, tá gente, né? certo, Outra categoria. você está certo, eu sou lindo mesmo. Mas eu acho que eu reajo dessa mesma maneira, assim. Acho que o Dan falou uma coisa que é legal mesmo, né? Pontuar é, quando é alguma coisa que a gente está feliz, né? Está contente com. Então, se a pessoa tá falando que o, sei lá, meu corte de cabelo ficou legal e eu gostei do corte de cabelo, é tipo, beleza, né? Então, eu aceito mais fácil. E, também gostei e tal, né? Enfim. Mas quando é algo que é inusitado, eu acho que é mais assustador mesmo. Sim, mas é isso, façam, gente, façam elogios. E elogiem vocês mesmos também. Pega o celular, tira uma foto e fala: Meu Deus, que gata! Faz a Nazaré no espelho, gente. Só no espelho, ela, gostosa, que loira gostosa. Meu Deus. Façam TBTs fora de quinta-feira, porque é uma foto que você gosta muito. Eu fiz isso essa madrugada, eu tava sem sono, fui olhar umas fotos minhas, postei. Eu falei: Olha, não é quinta-feira, mas olha que nojo de pessoa, porque eu estava maravilhosa naquela foto. É isso. Às vezes eu pego o meu celular, né, eu tiro uma foto minha,
eu mostro pro meu marido, eu falei, mano, olha isso aqui. Daí ele vê aqui minha foto e fala, o que que é? Eu falei, olha que gata, mano. Eu faço muito isso. E não faço zoando, não, eu acho mesmo. Vamos então para o nosso... Quer dizer, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Não, eu tinha até separado algumas coisas aqui, porque eu achei que ia acabar caindo nesse assunto, mas eu acho que pode até ficar até para outro episódio, que eu acho que rende uma boa conversa também. Que é um pouco a ver com o assunto, mas não na relação de cuidado com o outro, cuidar das coisas dos outros, mas de apontar coisas nos outros. Quando você aponta problema nos outros. Igual o vídeo, foi você que mandou, né, da Nayara falando pra Natália? Que ela Para devia Bárbara. ouvir, pra Bárbara, que ela devia ouvir mais, que ela só fala muito, fala de si, não sei o que lá. Tipo, falando Dela dela mesmo, mesma, né? né? Não, e Então, o melhor do vídeo é que ela, assim, ela já é isso tudo, e aí ela fala, e a Bárbara, tipo, ouve e tá bom. Aí ela, é porque o problema não é que você não escuta, é que você continua falando, e falando, e falando, e tipo, e ela não para de falar. Gente, esse vídeo é maravilhoso, muito bom. é um material muito rico para estudar psicologia. Não, eu acho que isso rende um episódio próprio. A gente pegar um exemplo aí na Era Azevedo, né? Uma pessoa que, meu Deus, não cala a boca falando que os outros não escutam. Sim. Fica aí pro próximo bate-papo cabeça. Ah, e eu queria só deixar um recadinho, assim, que é isso, pra gente tentar ser mais empático com a gente, mais amorzinho com a gente. A gente consegue fazer isso com os outros, a gente também consegue fazer isso com a gente. Que nem eu citei do vídeo no começo, né? Abracem as suas pequenas partezinhas quebradas, gente. Dê pequenos abraços nessas partes. Sim. Uhum. E como eu sempre digo também, sem ser extremista, né? Porque tudo tem que ser bem dosado, igual a positividade, que é uma coisa positiva, só pelo nome. Pode ser tóxico. Se você também ficar só dentro de você e não prestar atenção no outro, não prestar atenção que está à sua volta, também não é nada saudável, né? Pessoas aí egocêntricas que só pensam em si e acabam passando até por cima dos outros sem perceber ou percebendo. Mas enfim, tudo com moderação. Beba com moderação. Sim. Se ame Aprecie com moderação. com moderação. Não, tô brincando, gente, porque não chega a ser amor próprio isso, né? Quando você olha só para si, esse egocentrismo, esse egoísmo, mas se for amor, pode amar, sim. Vamos amar e vamos aqui distribuir amor com o Você Não Pode Viver Sem Saber. E aí eu já vou começar, porque a Dani já deu spoiler lá. Bom, a grande questão do episódio foi em relação ao Queer Eye, né? Tipo, pelo menos foi o que me motivou a conversar sobre isso. E então tem as temporadas americanas, como eu disse, chegaram aí para o Japão. Eles fazem geralmente as temporadas em um estado dos Estados Unidos, então são pessoas bem diversas e tal. Esse último foi do Texas, assim, foi bem legal. Eles fizeram uma formatura de um grupo de adolescentes que estavam se formando e, né, tiveram esse último ano na pandemia, então praticamente não se viram pessoalmente e tal. E fizeram a formatura num lugar aberto. Enfim, um episódio super fofo. Mas queria dizer também que a temporada brasileira já está sendo gravada. Para o Brasil, eles têm um time, né? Tem os 5 fabulosos, né? Os cinco caras, eles são brasileiros. Tem um crush meu Ele tinha aí, um crush nosso, né, Dani? mas um É, dia muito crush. Quem é? Pode ser meu também. é o Lucas, Outro, Luca Scarpelli. Ah, não conheço. Mas pode é ser, deixa eu pesquisar, do. pode ser meu crush também. É o arroba do Transdiário no Instagram. Estagiário no Instagram. É, Ah, então, essa temporada já está sendo gravada. me adiciona também na lista de crushes aí. Ai, gente, tem, é maravilhoso, nossa. A estreia estava programada para o ano passado, mas enfim, né? Pandemia então não rolou. Eu quero falar só um pouquinho deles, assim. Tem o Fred Nicasso, que ele é médico e, né, é dermatologista, e aí ele vem para ser responsável pelo bem-estar. O Guto Raquena, que é arquiteto, que então vai fazer essa parte, né, do design. O publicitário, que é o Luca Scarpelli, vai ser responsável pela parte de cultura.
né, e comportamento. O Rica Benazati, que vai ser a parte de moda, e o cabeleireiro Johan Nicolas, que, né, enfim, vai fazer a parte de beleza. Bom, eu estou muito ansioso para essa estreia e assim que tiver realmente acontecendo, né, tiver acontecido, com certeza a Netflix vai me obrigar a dizer para vocês, mas assistam os episódios americanos, que são bem legais, assim, e estamos aí na torcida e na esperança do lançamento do Queer Eye Brasil. Muito bem. Quem fala agora? Danilo? Pode ser. No caso aqui, eu não vou trazer alguma coisa de fora que tá virando uma coisa brasileira, eu vou falar de uma coisa brasileira que tá virando coisa de fora, né? Anitta com Boys Don't Cry, o novo clipe e música dela, que lançou aí essa semana. Eu gostei bastante da música, me lembrou muito aqueles pop meio rock, assim, dos anos 2000, né? Da nossa adolescência ali. E eu gostei muito do clipe, do visual e tal, mas ali claramente ela não tá se comunicando com a gente, né? Ela fez uma música e um clipe totalmente assim, Estados Unidos, né? O clipe se passa lá, com elementos da cultura de lá, com homens da cultura de lá, né? Porque só tem homem branco naquele clipe, muito diferente dos clipes que ela faz aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É só o padrão branco norte-americano. Mas eu gostei bastante, tirando a lacrada aí, as críticas, eu gostei bastante da música. E eu espero que ela faça mais música nessa pegada. Eu gostei bastante do pop da Anitta, o pop americano da Anitta. É a Anitta Boys Don't Cry. Tá lá no YouTube o clipe. Eu não vi ainda. Ai, veja, tá bem legal, assim. Você ouviu a música? Não, eu vi um pedacinho só no Instagram, mas nem lembro. Ah, foi o teaser que ela soltou, né? Antes do lançamento. Mas ouvi, eu É. gostei bastante da música. É meu estilo, assim, de pop da minha adolescência, assim. Achei bem gostosinho. E ela tá aí mirando, né? A carreira internacional dela. Mas geralmente ela pega uma coisa meio brasileirada, assim, nas músicas dela, né? Que ela lança em inglês e tal. Mas nessa aí, não senti nada de Anitta, de Gurgel nessa música, nesse clipe. Tá bem Anira mesmo. Dani, sua indicação pra gente. Bem, a minha indicação, na verdade, vou trazer aqui uma informação para vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês não podem viver sem saber, que é muito possível que o Djokovic, né, que é aquele tenista que foi tirado da Austrália, como é que é o nome? Lá do Não, Open, ele não não foi é? barrado. Hã? Ele não ia participar do Open lá, de tênis da Austrália? Isso. Então, mas ele foi extraditado, lembrei o nome da palavra. Foi Importado, extraditado, extraditado. Uhum. importado da Austrália, porque ele não estava vacinado. Aparentemente, ele não fez isso de não tomar vacina porque ele não acredita em vacinas, mas existe uma informação de que, na verdade, ele tem 80% das ações de uma empresa que pesquisa uma cura para o Covid, e não uma vacina, uma cura. Só que é uma empresa que procura, que pesquisa assim, de uma forma esquisitinha, meio good vibes na maçã também, porque eles, na verdade, como é que a pesquisa deles funciona? Eles querem descobrir a vibração do vírus do Covid para achar uma vibração contrária que paralise o vírus. É esquisito, é isso aí, e eles querem conseguir, na verdade, a cura para vários vírus, ou para todos os vírus. Então, essas informações estão vindo do canal do YouTube da Bibi Bailas, né, que é o canal Física e Afins, inclusive eu já indiquei ela aqui para vocês uma vez, e ela fez um vídeo explicando sobre isso, né, tipo, a verdade sobre Djokovic e as vacinas, né, e ela cita uma coisa que é muito interessante nesse vídeo, ela fala assim, uma pessoa que tem 80% de uma empresa não faz as coisas sem pensar. Então ela acredita que o que ele fez todo esse um grande teatro para atrair atenção sobre ele, porque ele virou o grande herói de pessoas antivacinas pelo mundo todo, né? E a mesma pessoa que provavelmente daqui a uns 2 anos, 1 ano, sei lá, né? Vem com uma pseudo-cura, né? Para uma doença e talvez ele tenha feito um grande teatro para atrair aí a atenção das pessoas, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas tem as informações no vídeo da Bibi Bailas. Eu recomendo que vocês vejam, porque só tem uma pincelada. É um vídeo bem curtinho, de 10 minutos. Eu cheguei a ver, saiu notícias não sei se foi no UOL ou em algum lugar aí que eu vi no Twitter que realmente saiu uma notícia sobre isso. Mas não cheguei a ver essa coisa vibracional. E até esquisito, Então, né? Porque esses anti-vacina, o que eles usam de argumento é que a vacina é experimental, né? Mas se sair esse medicamento que trabalha na vibração,
quântica aí do vírus, provavelmente eles não vão chamar de experimental e vão tomar como se fosse água, né? Então, e parece que o nome da empresa é alguma coisa quanto mesmo, assim. Então, eles usam esse vocabulário do jovem místico, sabe? Daí, quando perguntaram lá para o pesquisador responsável, eles falam que eles não podem dar dados de pesquisa porque ainda é confidencial, mas que em breve vai sair numa grande revista os resultados. Qual revista? Não posso falar ainda. Tipo, eu nem sei se essa merda vai sair, sabe? Mas a questão é que ele investiu muito, provavelmente, né? Então não é à toa que ele não tomou as vacinas, né? Talvez ele esteja fazendo uma grande propaganda. Sobre isso tá tudo mal. Tá tudo péssimo. E ninguém tá bem. Bom, eu acho que o que nos resta é nos amar, né? Ter esse autocuidado e esse amor próprio. E é com isso que a gente finaliza mais um episódio. Quero lembrar vocês, então, do apoie.c/último podcast. É isso, Danilo? É isso, / produção. último podcast. Não o último, /último. bote o último. Mas na dúvida tá aí na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube. É só uma pessoa clicar ou também. tocar com o dedinho aí, no Instagram também. Eu coloquei lá também no Instagram. Então é isso. Se você não lembrar qual é o link do Apoie-se, entre no nosso YouTube, ou no Spotify, ou no Instagram, né? No YouTube e no Spotify, o último podcast da Terra, e no Instagram, último.podcast. Nos sigam, ativem os sininhos e tudo mais, e tudo bom. Eu acho que é isso. Querem se despedir? Não. Tô brincando. Tchau, Então pessoal. fiquem. Fiquem. Hã? Então fiquem. Se não quer se despedir, pode ficar. Não, eu tenho coisas para fazer, eu tenho que me amar aqui fora um pouquinho. Enfim, tchau, pessoal, até o próximo episódio. E Heitor, obrigado de novo, você é um anjo. Tchau, gente. É isso. Uma ótima semana para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Beijos, tchau!